Bom dia, queridos irmãos, que a doce e inefável paz de Jesus envolva o seu coração, seu pensamento nesta manhã, em que aqui nos encontramos reunidos em nome de Jesus, refletindo nas suas lições, para que elas possam nortear o nosso pensamento e transformar os nossos sentimentos nesse momento tão importante de nossa reencarnação. Iniciando o capítulo 21º, haverá falsos cristos e falsos profetas. Vamos ler hoje o item 1. Conhece-se a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se reconhece pelo seu próprio fruto. Não se colhe figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração. São Lucas, capítulo 6, versículo 43 a 45. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha, e que por dentro são lobos rapazes. Conhecê-los-ei pelos seus frutos. Podem colher-se uva nos espinhos, nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos bons, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos. São Mateus, capítulo 7, versículo 15 a 20. Então, nós vamos, nesse instante, convidar os nossos irmãos para que juntos possamos elevar os nossos pensamentos até Jesus, pedindo ao nosso Mestre o amparo espiritual, o fortalecimento de nossa vontade, de nossos desejos, de crescer, para que todos nós possamos situar dentro do Evangelho de Jesus com a verdade em nossos pensamentos. Mestre de amor e bondade, auxiliai-nos para que nós possamos vencer aos nossos impulsos doentios e buscar, na verdade, o leme para as nossas conquistas espirituais. Dai-nos força, Mestre, dai-nos coragem, amplie, Mestre, os nossos horizontes da imortalidade, e que o amor sublime do seu Evangelho seja para todos nós o fortalecimento da fé e da coragem. Amparai os nossos entes queridos, familiares que ora comungam conosco, e aqueles outros que se encontram nos hospitais, nas casas de repouso, onde houver a dor, Jesus, que o seu amor se faça presente para todos eles. Obrigado, Jesus, que Deus nos sustente hoje e sempre. Queridos amigos, é preciso que a gente compreenda todas as oportunidades que Deus tem nos dado para que possamos sentir o que é ser cristão nesta hora em que o Evangelho nos convida, nesse item, conhece a árvore pelos seus frutos. Que fruto nós temos dado? Nós sabemos que todos nós que somos espíritas cristãos precisamos enfrentar as nossas dificuldades, os nossos tropeços, retirando do nosso pensamento as ervas daninhas,
desses sentimentos que ainda nos impedem de sermos um combatente ativo na seara divina de Jesus. Nós precisamos entender que árvore somos e o que nós desejamos, porque o Evangelho de Jesus, ele nos convida a observar quais são os espinhos ou o cipoal de ervas daninhas que ainda vive dentro de nós. Então, nós muitas vezes, por não conhecermos ou por não olharmos para dentro de nós ficamos atrás de recursos dos homens. Vamos procurar outras portas, outros aconselhamentos, porque nós não estamos compreendendo o verdadeiro sentido daquilo que viemos fazer para burilar nosso espírito, modificar os nossos sentimentos. E o Evangelho, ele traz para nós tudo aquilo que nós precisamos viver para sair ou para tirar de nós esses espinhos que são gerados por nós mesmos. Porque as causas das nossas dores, elas se encontram no nosso pensamento. E muitas vezes nós queremos ter uma aparência de bonzinhos, mas não conseguimos, porque nós não damos bons frutos. E nós sabemos que toda árvore boa, ela dá frutos bons. Mas uma árvore boa, uma árvore ruim, não pode dar uvos bons. E nós, como o Evangelho nos disse, não se colhe figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças, porque cada um de nós temos uma individualidade e nós precisamos cultivar dentro de nós o terreno de paz, de harmonia, para que nós possamos modificar todos esses sentimentos doentios que ainda tem nos arrastado. E o Cristo, ele nos mostrou que era preciso encarar de face a face o nosso sacrifício para que nós pudéssemos avançar e auxiliar a todos. Nós fazemos parte de uma humanidade e a nossa existência, ou a existência de alguns dos nossos companheiros, ainda é um obstáculo para o seu avanço, porque ele não compreende que tudo isso é um estado de provas, mas para o crescimento dele. E aí nós vamos ver quando o Evangelho nos fala: guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco cobertas de pele de ovelhas e que dentro são lobos rapazes. São as pessoas que nos iludem e nos prometem muitas questões que adubam o nosso pensamento de esperança, mas, na verdade, eles não são capazes. E hoje nós estamos envolvidos em muitas situações dessa. E muitos irmãos nossos estão atrás de milagres, de fenômenos, de coisas que retiram a nossa luta, como se elas não fossem um processo de educação. A divina providência, amigos, ela está em toda parte. E nós precisamos trabalhar conosco para que nós possamos eliminar todos esses sentimentos doentes. E nós sabemos que na seara espírita que nós estamos vivendo, nós estamos sendo convidados a lavrar o campo da fé, a trabalhar sem esses rituais que nós estamos vendo aí todo dia, rituais que são movimentos externos, que não nos convida a fazer grandes mudanças, e muitas vezes ainda temos que usar símbolos, convenções, para que possamos lembrar daqueles rituais, daquilo que for nos recomendado. Ora, amigos, Jesus é amor. Jesus está nos ensinando o caminho. Não nos iludamos com esses falsos profetas. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus. E nós sabemos que todos aqueles que nos iludem, hoje ou amanhã, eles demonstrarão comportamentos completamente diferentes pelos seus interesses, pela falta de solicitude. Então, nós precisamos buscar para aqueles que nós precisamos amar a proteção, a educação, para que nós possamos aprimorar no seu pensamento a esperança.
E é por isso que nós precisamos e estamos sendo convidados a olhar para os nossos filhos como espíritos, para que nós possamos auxiliar, aliviando muitas vezes as suas dores, as suas necessidades. É preciso, amigos, que a gente entenda que as nossas lutas, elas não são para nos cobrar, são enfermidades ligeiras que estamos nesta reencarnação procurando suavizar. Nós, muitas vezes, estamos atrás do imediatismo, estamos atrás das ilusões, dos charlatões, que prometem tanto e nós acreditamos. Ora, amigos, vamos acreditar em Jesus, vamos buscar a compreensão, a reflexão para as nossas dores, para as nossas dificuldades, que são ajustes com as leis divinas. Não pensemos que o homem, esses que estão nos auxiliando com as suas palavras e que não têm obra, não têm postura, e nós vamos aos poucos reconhecendo quem é essa árvore, nós precisamos tomar muito cuidado. Todos nós estamos sob o olhar do plano superior que tem nos permitido a crescer por meio da dor. A dor liberta, a dor educa. Então, não pensemos nós que essas promessas vãs e que o Senhor vai nos libertar, que o Senhor vai nos fazer isto, que o Senhor vai resolver a nossa vida. Não é assim, amigos. Existem leis, lei de causa e efeito, lei do amor. Jesus não pune, e ele nos mostra que Deus também não nos pune. Então, cada um de nós, no esforço incansável para que nós possamos reconhecer quais frutos nós temos dado, os nossos frutos vêm do nosso esforço. E nós não podemos esquecer de que a nossa trajetória entre todas as criaturas, ela fala silenciosamente por nosso espírito, pelas nossas ações, por aquilo que nós estamos nos esforçando para construir. É preciso que a gente olhe para um lado, para o outro e possamos fazer o nosso mergulho naquilo que nós acreditamos que seja verdade e não ficarmos num desculpismo, como nós temos visto, inocentando diante de outras pessoas. As nossas obras devem ser construídas de forma sólida e elas repercutem na nossa própria vida. Então, nós não podemos esquecer que os nossos atos devem ser legítimas expressões de tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu acredito. E fazer o bem é expandir a luz, é expandir a alegria. Fazer o bem é proporcionar ao outro meios que ele compreenda a verdade. E é por isso que Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. Que cada um de nós pensamos, refletimos, que frutos nós temos realizado. E são nesses princípios que nós nos baseamos das nossas lutas e daquilo que nós temos que realizar diante não só de nós, mas também de todos aqueles que caminham conosco. Nós estamos sendo convidados nesta hora a sermos aqueles semeadores da verdade. E o Espiritismo, amigos, é um cristianismo redivivo. E esse Cristo que mora no nosso coração, ou deveria morar, é o que veio nos ensinar e fazer entender que o reino de Deus está dentro de nós. Por isso, todos nós precisamos entender a função que aqui viemos fazer. Se nós aceitarmos Jesus como mestre, nós vamos ver que ele mesmo nos trouxe sempre a amostra ou aquele momento para que a gente aprendesse, que ele nos trouxe os famintos, os cansados, os doentes, para que eles fossem socorridos. Nós estamos neste momento prontos para socorrer os caídos, aqueles que, em nome de Jesus, auxilia-nos com a sua própria confissão de fé, de esperança. E se nós
carregamos também o nome do Cristo em nossa vida, é preciso que a gente também tenha que carregar conosco a luz da verdade, para que a gente não venha enganar o outro com promessas vãs. E é por isso que muitas vezes as pessoas leem, mas não refletem e procuram aqueles que vão ludibriar com promessas, com as suas palavras, mas não os estimula a vivenciar o bem, a caridade. Por isso, nós compreendemos que muitas vezes nós não queremos sair da nossa condição para auxiliar o outro, mas todos nós precisamos nos esforçarmos para que nós venhamos traduzir para o coração daquele que sofre a verdade, a alegria de servir o nosso Mestre Jesus. Reconheceremos reconhecidos por muito nos amarmos, nos disse Jesus. E nesta manhã, venho pedir a todos que se envolvam nas vibrações da ternura, da calma, da mansuetude, para que juntos possamos copilar em nossos corações todo o desejo de crescer, que os espíritos amigos, por meio da caridade do passe e da fluidificação das águas, nos sustente, nos traga brandura no coração, para que possamos compreender que estamos no mundo e não somos do mundo. Aqui estamos para aprender e dar frutos de tudo aquilo que temos recebido. É dando que se recebe. Recebo, amigos, em seus corações as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Esta casa aberta por Eurípedes, este querido irmão que olha por todos nós. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja.